Lucas capítulo 23, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda. Meus amados amigos, irmãos em Cristo, louvado seja Deus por esta palavra. Lucas, um médico amado, chamado para servir ao Senhor, e na sua instrumentalidade o Espírito Santo usou ele tremendamente para escrever o terceiro evangelho, que é direcionado aos gregos, e o livro de Atos dos Apóstolos, que é direcionado à igreja. Que bom que essas verdades estão escritas para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para crescermos na fé, na esperança, no amor, na vida cristã. O pai, ele viajava com o filho, e no percurso daquela viagem, o filho observou que havia cruzes no meio do caminho. E num dado momento aquele filho perguntou: pai, por que essas cruzes estão sobre a estrada, sobre o percurso que ora estamos fazendo? E o pai bondosamente disse para o filho que aquela estrada era muito perigosa, e onde estava uma cruz fincada, havia um acidente e alguém havia morrido naquele lugar. O pai fala para o filho que a cruz representava a morte de alguém por um acidente, por uma fatalidade. Com muito temor e tremor eu quero dizer que a cruz de Cristo não é um acidente. A cruz de Cristo não é uma fatalidade. A cruz de Cristo, ela foi planejada pelo próprio Deus, pelo próprio Pai, ao entregar o seu Filho de uma forma voluntária, por causa da humanidade, por causa dos nossos pecados. E Lucas aqui no capítulo 23, ele está dizendo que levaram Jesus, né? E Jesus chega ao lugar chamado Caveira. Na verdade, tem outras traduções que dizem que era o Gólgota, ou o Monte Calvário. E é interessante que o texto diz que Jesus não está só. À sua direita, alguém, e à sua esquerda também. Dois malfeitores. Jesus está no centro, e ao seu lado, dois malfeitores. Dois homens que eram terríveis nos seus atos, homens perversos, homens que faziam mal ao próximo, criminosos da pior espécie. No meio, Jesus foi colocado no centro como resposta de Deus, como solução de Deus para nós. Eu queria compartilhar algo sobre esse texto, e a revelação que Deus tem colocado no meu coração é que precisamos atentar com mais carinho à mensagem da cruz. Capítulo 23, versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam. A palavra blasfemar, ela é falar mal, é difamar, é maldizer. Esse sujeito aqui, ele teve uma vida totalmente marcada pelo pecado, pela violência, pela maldade, pelo erro, pelo crime. E nos instantes finais da sua vida, apesar de ter sofrido, apesar de ter apanhado, isso não foi suficiente para mudar o seu coração de pedra. O sofrimento não muda o coração de ninguém.
A velhice não muda o coração de ninguém. Tem pessoas que na sua juventude, na sua mocidade, uma natureza de raiva, uma natureza vingativa, maldosa, e chegou a velhice, continua da mesma forma. Alguém não, depois que ficar velho melhora. Complicado, tem cada velho aí que alguém está dizendo que é velho rabugento, tamanha implicância, tamanha chatice, porque se o Espírito Santo não trocar o coração, se Deus não fazer uma obra, não são as rugas, não são os cabelos brancos que vai tocar, que vai fazer com que a pessoa se torne uma nova criatura. E esse sujeito que Lucas comenta que foi pendurado, que foi crucificado, ele estava blasfemando. O processo da morte da cruz era muito dolorido. Roma, por muito tempo, praticou essa sentença, pena capital. A pessoa que era condenada à morte de cruz, ela era chamada de maldita. E tinha todo um processo. A pessoa ficava quase que despida, o carrasco com chicote, e temos informações que o chicote era formado ou fabricado com 8 tiras de couro, e na sua ponta havia osso e chumbo e osso. Um era para cortar a pele, a carne, e o outro era para rasgar, de tal forma que aquele que estava sentenciado sentisse dores terríveis, a zombaria, a vergonha. A dor era tamanha que muitos não suportavam o momento da crucificação e morriam antes. E aqueles que suportavam até a crucificação, até ser pendurados, pregados, crucificados no madeiro, as pernas eram quebradas. E diante de tamanho sofrimento, de tamanha vergonha, de tamanha dor, esse sujeito que Lucas aqui menciona no capítulo 23, versículo 39, ele não está demonstrando em um momento arrependimento, ele não está demonstrando nenhum interesse por Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas o texto está dizendo que ele está blasfemando. E Lucas diz, blasfemava dele dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Se tu és o Cristo é uma ironia, é como que ele estivesse totalmente incrédulo com o Senhor Jesus. Um homem que pecou, que matou, um homem que cometeu os atos mais terríveis que alguém possa cometer na hora da morte. Não se arrepende. A cruz para ele era motivo de ironia, de zombaria, de ridicularização. Mas a palavra de Deus no capítulo 23, versículo 40, respondendo, porém, o outro. É interessante que Lucas fala o outro, mas num conceito geral, era um criminoso, era um bandido, havia cometido na sua vida toda espécie de maldade, de violência contra ele, contra a sua família e contra o próximo. Porque todo ato em si, seja benéfico ou maléfico, é contra a própria pessoa e contra terceiros, a família, o próximo, a sociedade, é contra Deus. Quando o filho pródigo ele volta ao arrependimento, que ele faz uma análise de uma vida totalmente longe da casa do Pai, ele diz, eu pequei contra os céus e contra a terra, contra Deus e contra as pessoas. E aqui no verso 40, esse outro sentenciado, ele diz assim, tu nem ainda temes a Deus
estando na mesma condenação. Jesus está sendo crucificado juntamente com dois malfeitores. O justo, o santo de Deus, aquele que nunca pecou em palavras, em pensamentos, aquele que se oferece como sacrifício no seu lugar, no meu lugar, está junto daqueles malfeitores. Aqueles malfeitores foram crucificados por causa de uma vida pregressa, por causa do pecado, da violência contra a sociedade. E Roma era cruel, Roma, ela trazia esse castigo, essa punição de uma forma terrível, de uma forma monstruosa. E um zomba, mas o outro, ele olha para Jesus, e ele não vê alguém ali como ele vê o Salvador, ele vê a esperança, ele percebe que a sua vida toda ele andou no erro, longe do Senhor, longe da verdade, mas nos últimos momentos, nos últimos instantes, por que não dizer nos últimos segundos, a luz brilhou mais forte, a resposta de Deus, o milagre de Deus, a salvação chegou. E o texto de Lucas está dizendo que ele repreende. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Verso 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, ele aponta para Jesus, ele olha para Jesus, ele indica Jesus, mas este nenhum mal fez. Ele entende perfeitamente que a sua condenação, a sua sentença era fruto de uma vida errada, de uma vida mundana, de uma vida criminosa. E a palavra de Deus está dizendo que quando ele olha para Jesus, ele afirma com toda veemência, mas este, nenhum mal fez, nenhum erro cometeu. Sabe o que ele queria dizer? Ele está sendo injustiçado, ele está pagando um crime que ele não fez. E é verdade, Jesus pagou um crime, e o preço foi muito alto. Por um crime, ele pagou o preço por um crime que ele não fez. Nós que somos pecadores, aquela morte é a nossa morte, é a nossa sentença. De um lado está alguém que não crê, nasceu no erro, cresceu no erro e morreu no erro, mas do outro lado está alguém que viveu, que cresceu, que praticou pecados e pecados, mas não morreu no pecado, morreu perdoado. Jesus disse sobre o céu e Jesus disse sobre o inferno. E muitos não vão para o inferno, muitos já estão vivendo no inferno aqui, mas por causa do Evangelho, por causa da palavra, por causa do Calvário, por causa da cruz, nós podemos começar a desfrutar do paraíso. Desfrutar do paraíso não é ideia de não ter problema, não ter dificuldade. O problema, a dificuldade vai bater na porta, mas Ele estará conosco. E quando Jesus está conosco, a palavra, o Espírito Santo, a vida nova, meus queridos irmãos, meu amado, há uma tranquilidade, há uma confiança, há uma esperança, há uma segurança. Depois que Jesus o alcançou, ele morreu, ele partiu. Queria perguntar para você, você já recebeu a palavra de Deus no seu coração? Se você partir hoje, você vai para o paraíso, você tem a salvação, você tem a vida eterna, ou o seu sofrimento continuará? Morreu, acabou, mentira do diabo, isso não é verdade. Morreu, não acabou. Claro, a matéria, a carne, aí sim, mas a nossa alma ou vai para o céu ou vai para o inferno.
está na Bíblia, mas que nesta hora você possa receber a palavra, que você possa entender que a cruz de Cristo foi o método, foi o meio, foi a forma que Deus usou para perdoar você. Não importa o seu passado, não importa o seu histórico, não importa lá atrás. Hoje você pode ter a salvação. Paraíso é salvação. Paraíso é perdão, é dívida cancelada. O nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa maldade é perdoada, são perdoados por causa da cruz, lá no Calvário. Receba essa palavra. Um zombou, muitos estão zombando, muitos querem curtir a vida, o pecado, a mentira, estão no erro, querem morrer no erro. Mas eu creio que você está clamando a Jesus. Quem clama a Jesus, ele tem uma promessa, vida nova. Receba essa vida nova. Deus te abençoe. Fique com Deus. Que a graça e a paz reine e repouse no seu coração. Amém.